E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos aplicar as leis de Newton no estudo do movimento circular e uniforme. Observe o quadro. Considere uma partícula de massa mzinho, descrevendo um movimento circular e uniforme de raio rzinho em um plano horizontal. Conforme vimos em vídeos anteriores, este movimento é acelerado. A aceleração da partícula, chamada de aceleração centrípeta, é dada por -v² sobre rzinho, r versor. Esta aceleração surge devido à variação da orientação do vetor velocidade da partícula em cada instante do movimento. Aqui é importante recordar que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória circular no ponto considerado. E o que permanece constante neste movimento é o módulo da velocidade da partícula, conforme eu ilustro nessa igualdade. E se por algum motivo a partícula se desprender da trajetória circular, por exemplo, nesta posição, ela passa a descrever por inércia, a partir daí, desconsiderando a ação da força-peso, um movimento retilíneo e uniforme na direção tangente ao movimento circular, com velocidade de módulo v. Muito bem? A partir de tais considerações, fica fácil observar que a força resultante neste movimento está orientada em direção ao centro da trajetória circular, conforme eu ilustro na figura. Para comprovar este fato, basta recorrer à segunda lei de Newton. Ela nos diz que a força resultante na partícula é dada pelo produto da massa pela aceleração adquirida. Neste movimento, a única aceleração existente é a aceleração centrípeta. Sendo assim, a força resultante na partícula, chamada de resultante centrípeta, é dada por menos mv² sobre rzinho, r versor. A partir dessa expressão, vemos facilmente que a força resultante na partícula, chamada de resultante centrípeta, está orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao versor rzinho. As unidades adotadas são as seguintes. A massa é dada em quilograma. O módulo da velocidade da partícula, constante ao longo de todo o movimento, é dado em metros por segundo. E o raio rzinho em metro. Muito bem? Para finalizar essa discussão, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do pêndulo cônico. Observe a figura enquanto eu faço a leitura do enunciado. O pêndulo cônico é uma partícula de massa mzinho que gira em movimento circular e uniforme, descrevendo um círculo de raio rzinho suspensa por um fio de comprimento L, preso a um ponto fixo O', de forma que o fio descreve a superfície de um cone de ângulo de abertura θ, conforme ilustrado na figura. A partir de tais considerações, vamos determinar a intensidade da força de tração na corda, a velocidade angular do movimento e o período do movimento circular e uniforme. Para fazer isso, vamos começar analisando esse movimento na direção do eixo Y. Observe o seguinte: na direção do eixo Y, a partícula está em equilíbrio, pois o movimento circular e uniforme é descrito em um plano horizontal. Sendo assim, uma componente da força de tração, orientada verticalmente para cima, equilibra a força-peso. Essa componente é dada por T vezes o cosseno de θ. Observe por quê. Esses dois ângulos são alternos internos e, portanto, são iguais. Logo, a componente da força de tração orientada verticalmente para cima é dada por T cosseno de θ. Então vamos ilustrá-la aqui. E T cosseno de θ equilibra a força-peso. Logo, na direção do eixo Y, nós temos T cosseno de θ é igual ao peso da partícula. Eu reforço. Na direção vertical, a partícula está em equilíbrio. A força resultante nessa direção vale zero, pois a partícula descreve um movimento circular e uniforme em um plano horizontal. Muito bem? A partir dessa igualdade, vemos que a intensidade da força de tração na corda é dada por mg sobre
o cosseno do ângulo θ. Vamos agora analisar o movimento na direção do eixo X. Na direção horizontal, nós temos uma componente da força de tração dada por T vezes o seno de θ. E essa componente aponta diretamente para o centro O da trajetória circular. Consequentemente, essa componente representa a resultante centrípeta do movimento circular uniforme. Logo, eu posso admitir que a resultante centrípeta é dada por T vezes o seno de θ. E com isso, obtemos a intensidade da resultante centrípeta é dada por mv² sobre o raio Rzinho. E isso é igual a T, que é mg, sobre o cosseno do ângulo θ vezes o seno de θ. Simplificando mzinho e sabendo que seno sobre cosseno é igual a tangente, vemos que a velocidade ao quadrado é igual a Rg tangente de θ. Rg tangente de θ. A partícula descreve um movimento circular uniforme. Consequentemente, a velocidade v é dada por ômega vezes o raio Rzinho, conforme vimos em vídeos anteriores. Elevando ao quadrado, obtemos ômega ao quadrado vezes Rzinho ao quadrado é igual a R vezes G tangente de θ. Simplificando esse quadrado com esse Rzinho, vemos que a velocidade angular da partícula ao quadrado é dada por... Então, nós temos G vezes a tangente de θ sobre Rzinho. Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade, vemos que a velocidade angular é dada por G vezes a tangente de θ sobre Rzinho. E aqui cabe uma observação importante. Observe que o raio Rzinho se relaciona com o comprimento da corda. Observe esse triângulo retângulo. Aplicando nele o seno do ângulo θ, então vamos fazer esse cálculo aqui mesmo. Aplicando o seno de θ, vemos que seno de θ é o cateto oposto Rzinho dividido pela hipotenusa, que é justamente o comprimento da corda. Portanto, para determinar o raio da trajetória circular, basta recorrer a essa expressão. Determinando o raio Rzinho, você pode substituir o seu valor nessa expressão para determinar a velocidade angular da partícula. Para finalizar, vamos determinar o período do movimento circular uniforme. Nós sabemos que o período se relaciona com a velocidade angular ômega a partir dessa expressão. A velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Consequentemente, vemos que o período é igual a 2π sobre ômega, sobre a velocidade angular. Observe a igualdade obtida. Consequentemente, o período do movimento circular uniforme fica dado por... Então, nós temos aqui 2π que multiplica 1 sobre ômega. 1 sobre ômega corresponde a essa raiz quadrada com a fração invertida. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de Rzinho sobre G vezes a tangente do ângulo θ. Muito bem. Você pode ainda, se quiser, substituir nessa expressão o raio Rzinho por L seno de θ. Vamos ver como fica? Ó, Rzinho é L vezes o seno do ângulo θ, no numerador dentro da raiz quadrada. Tudo isso sobre G que multiplica. A tangente é seno de θ sobre o cosseno do ângulo θ. Simplificando o seno com seno, aqui nós temos L sobre G sobre cosseno de θ.
multiplicando pelo inverso dessa fração, você vai obter L vezes o cosseno de θ sobre G dentro da raiz quadrada. Então você pode, inclusive, aqui substituir essa razão por L vezes cosseno de θ sobre G. Muito bem? Observe as expressões obtidas, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.